Fala aí, galera, aqui é o JP e a gente vai seguir no nosso estudo de ligações químicas. Hoje, estudando o nosso segundo tipo de ligação química, chamada ligação iônica. Essa ligação chamada iônica também é conhecida como ligação eletrovalente, mas sem dúvida o termo ligação iônica é o mais comum. Atenção aqui para esse trecho da palavra, tá? Porque ele vai ajudar a gente a entender o que é essa ligação iônica. Na ligação covalente que a gente havia estudado, a gente havia visto que lá ocorria um compartilhamento de elétrons, ou seja, o elétron não deixava de ser meu e o outro elétron não deixava de ser do outro átomo. A gente compartilhava. Então, ao mesmo tempo que eu usava aquele elétron, outro átomo também usava para poder completar o seu octeto. Lembra lá da teoria do octeto que a gente viu, né? Dos 8 elétrons na camada de valência. Já numa ligação iônica, não ocorre compartilhamento, mas ocorre transferência de elétrons. Como assim? O elétron deixa de ser meu e passa para o outro átomo, tá? Então, eu perco o elétron, ele ganha o elétron, ok? Não é mais um compartilhamento. Justamente por ocorrer essa perda e esse ganho de elétrons, ocorre a formação de íons, por isso do nome ligação iônica. Lembrando que íons são átomos com carga, e existem dois tipos de íons, os cátions e os ânions. Cátions são os íons positivos, ou seja, aqueles que perdem elétrons. Lembrando que o elétron tem carga negativa. Perder elétron significa ficar menos negativo, ou seja, ficar positivo. E ânions são os íons negativos. Por quê? Porque eles ganham elétrons. Então, se eu ganho coisas negativas, eu fico mais negativo, ok? Como que vai ocorrer essa ligação iônica? Justamente por ganhar e perder elétron, forma-se carga. E aí, formando essa carga, ocorre uma atração eletrostática. Como assim ela atração eletrostática? Talvez você já tenha ouvido falar daquela história de opostos se atraem. Então, como eu tenho um átomo com carga positiva, ele vai atrair um átomo com carga negativa. Então, eu tenho íon positivo que atrai íon negativo. Assim, essa é a atração eletrostática que mantém eles próximos, ligados, né, por uma ligação iônica. Então, a ligação iônica é essa atração que ocorre por opostos, tá certo? Como que vai acontecer, né? Que tipo de átomo que faz essa ligação iônica? Essa ligação iônica é formada basicamente por um metal, lembra que a maior parte da tabela são os metais, ok? E esse metal vai poder se ligar ou a um hidrogênio, exemplo, NaH, eu tenho aqui sódio, que é um metal, ligado com hidrogênio, ou com um ametal, metal com ametal, exemplo, NaCl, né, o sal de cozinha. Então, eu tenho aqui um metal, Na, e o Cl, que é um ametal. Lembrando lá daquela regrinha que eu ensinei para vocês, simples, né, e prática para guardar qual tipo de ligação, né, do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Na ligação iônica, eu vou ter um átomo que está lá dentro desse grupo, que vai ser ou hidrogênio ou ametal, e um fora, que vai ser o metal. Então, nesse caso, o Na está para fora, que é o metal. E o H ou o Cl, os dois estão lá dentro. Então, por isso que isso é uma ligação iônica. Um dentro e um fora. Ok? Vamos lá, então. Agora a gente vai lembrar um pouquinho, né, da relação dessa ligação iônica, né, dos íons que se formam a partir da tabela periódica. Tem aqui uma dica muito prática para você. Vamos lá. Eu tenho aqui famílias 1A, 2A, 3A, 5A, 6A e 7A. Perceba que são famílias dos elementos representativos. Nesse primeiro momento, a gente se preocupa em estudar principalmente as famílias A. Dá para fazer com a família B também, mas vamos aprender essa regrinha para a família A, que é mais simples. Justamente por ser da família 1A, ele tem um elétron na última camada. A gente já aprendeu a fazer distribuição eletrônica, então a gente sabe que o número de elétrons na última camada, chamada de camada de valência, é justamente o número da família. 1A, 1 elétron, 2A, 2 elétrons e assim por diante. O que a gente tem que pensar? Aqui eu vou ou ganhar ou perder elétrons.
Quando eu falo atingir o octeto, ou eu posso atingir o octeto nessa camada que eu tô, ou voltar para a camada anterior, onde eu já tenho os meus 8 elétrons. Aí a gente pensa assim, ó, na família 1A, o que é mais fácil? Eu ganhar 7 elétrons para ficar com 8, ou perder esse único elétron e a camada anterior já está com 8? Pensa na distância, né? O que é mais fácil? Perder 1 ou ganhar 7? É mais fácil perder 1. Então, você perde esse 1 elétron e fica com a carga 1+. Então, família 1A forma íons de carga 1+. Muito importante saber disso. Por que é 1+? Porque lembra que você perde uma coisa negativa, você perde o elétron. Então, você forma um cátion 1+. Família 1A, 1+. 2A, o que é mais fácil? Perder 2 ou ganhar 6? Justamente é mais fácil perder 2. Então, perdendo esses 2, carga 2+. 2A, 2+. 3A, é mais fácil perder 3 ou ganhar 5? Mais fácil perder 3. Então, a carga deles vai ser 3+. Perceba que o que eu coloquei em vermelho aqui, famílias 1, 2 e 3, tem uma tendência a formar cátions. Por isso, porque é mais fácil aqui por conta desse tanto de energia envolvida. Então, é mais fácil perder 1, 2 e 3 elétrons. Já as famílias 5, 6 e 7, vamos pensar aqui, ó. Na família 5, tem 5 elétrons na camada de valência. É mais fácil perder o 5 ou ganhar 3? Mais fácil ganhar 3. Então, como eu ganho 3 coisas negativas, eu fico com carga 3-. Então, família 5A forma carga, né, forma íons de carga 3-. Família 6A tem 6 elétrons. É mais fácil ganhar 2 do que perder 6. Assim, fico com carga 2-. E família 7A é mais fácil ganhar 1 para poder inteirar 8 do que perder 7. Por isso, 1-. Resumindo, famílias 1A, 2A e 3A formam cátions. Famílias 5A, 6A e 7A têm tendência a formar ânions. Guarde isso que vai te facilitar a vida nos exercícios, ok? Vamos lá agora, vamos entender como que eu vou fazer a fórmula de Lewis para ligações iônicas. Lembra que aquela de Lewis é que apareciam os elétrons da camada de valência. Por exemplo, ele fala assim, ele pede para você ligar o Na, né? Então, o Na, ele tem 11 elétrons, quando eu falo dele neutro. Se eu faço a distribuição, né, vamos supor que ele não falou de qual família que é o Na e você não pode constar a tabela, você tem que distribuir. 2, 8, 1. 1 elétron na camada de valência. Quando eu desenho ele, eu desenho aqui, ó, 1 elétron na camada de valência. Agora eu vou desenhar o Cl. O Cl, o número atômico dele é 17. Fazendo a distribuição eletrônica, 2, 8, 7. 7 elétrons na camada de valência, 7 elétrons aqui. Enquanto no outro a gente desenhava um retângulo, né, uma caixinha que englobava os 2 elétrons porque eu compartilhava, aqui não existe isso. Porque lembra que eu não estou compartilhando, eu estou dando. Eu perco meu elétron e o outro recebe. Eu vou desenhar uma seta e ela tem que ser curva, tá? Ela não pode ser uma seta reta. Uma seta indicando de quem sai o elétron para quem ganha. Então, o Na dá esse 1 elétron para o cloro. Assim, o Na fica com a camada anterior, ok? E o Cl fica com essa camada também, ok? Os dois ficam satisfeitos. Como o Na perdeu 1 elétron, ele vai ficar Na+. Como o Cl ganhou 1 elétron, ele vai ficar Cl-, ok? Esse elétron agora deixa de ser do sódio e passa a ser do cloro. 1 mais com 1 menos, na hora que a gente representa isso, mais cancela com menos. Então, assim, você não mostra que existe a carga. Ela existe, mas você não mostra ela na hora que você monta a estrutura. A gente só desenha como NaCl, porque eu precisei de um Na para satisfazer um Cl. Por isso que aqui, ó, 1 mais com menos, eu não mostro carga nenhuma aqui. A estrutura não tem carga, por isso que não tem aqui nem mais nem menos sobrando. Então, aqui, quando ele te der o número atômico, você faz a distribuição, vê os elétrons e faz aqui a ligação. Outro exemplo agora.
Em vez de dar o número atômico, eu vou falar de qual família que é. Então, por exemplo, eu falo do cálcio. Falo que o cálcio é da família 2A. Se ele é da família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. E vou ligar o cálcio com o flúor. O flúor é da 7A. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ca, tá aqui o cálcio com os seus 2 elétrons. Tá aqui o flúor, desenhei um flúor com 7 elétrons. Perceba que o flúor tem 7 elétrons. Ele não quer 2 elétrons, ele quer apenas 1. O que eu tenho que fazer? Eu dou um elétron do cálcio para um flúor e eu dou o outro elétron para outro flúor. Perceba que um flúor só não é capaz de receber os 2 elétrons, porque ele quer um só. Então, eu uso 2 flúors para poder satisfazer o cálcio. Assim, o que acontece? Eu tenho um cálcio que perdeu 2 elétrons, ou seja, ele ficou com carga Ca2+, porque ele sozinho perdeu esses 2. E eu tenho um flúor, ok? Cada flúor recebeu um elétron, por isso que aqui é menos. Só que no total, quantos flúores eu usei? Eu usei um flúor aqui e outro aqui, ou seja, eu usei 2 aqui. Perceba que aqui em cima é a carga do átomo, carga menos do F, carga 2+ do Ca. E o número aqui embaixo é a quantidade de F e a quantidade de Ca que eu usei. Como aqui é 1, eu não preciso pôr nada. Mas aqui, como eu tenho 2, eu tenho que colocar. Pensa comigo, 2 positivos aqui. Cada flúor é um negativo. Eu não tenho 2 flúores? 2 positivos com 2 negativos. Na hora que eu desenho a estrutura, né, a fórmula fica CaF2. Por quê? Um cálcio conseguiu satisfazer 2 átomos de flúor. Então, a estrutura correta, CaF2. Ok? Dica para você desenhar a fórmula. Sempre o cátion vem antes na fórmula. Então, quem é positivo vem antes. Até agora, você poderia escrever ClNa. Como você aprendeu isso agora, está errado escrever ClNa. O correto é NaCl. Mesma coisa, aqui o correto é CaF2. Ok? Porque o Ca é o cátion, é o positivo. Tem uma dica. Qual que é essa dica? É o que eu chamo de regra da porteira. Como assim? Eu vou descobrir qual que é o cátion, qual que é a carga do cátion que eu vou formar. Por exemplo, eu tenho aqui um elemento A, eu descubro a carga dele. E eu tenho a carga do meu ânion, de um elemento B. O que eu vou fazer? Eu vou cruzar, como se estivesse fechando a porteira. Então, como eu tenho aqui Y de carga, é o tanto que eu vou usar de elementos do A. Como eu tenho X de carga do A, é o tanto de B que eu vou usar. Isso aqui é uma simplificação do raciocínio, para você não ficar desenhando, precisando desenhar todas as bolinhas e tudo mais. Daqui é só para você chegar na fórmula final mais rápido, na fórmula do composto iônico mais rápido. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu falo aqui que o alumínio tem carga 3+, e o oxigênio tem carga 2-. A gente sabe que o Al vem antes porque ele é o cátion, ou seja, tem carga positiva. Fazendo a regra da porteira, tenho 3 e aqui eu tenho 2. Eu vou cruzar. Então vai ficar Al2O3. Olha que interessante. Cada Al tem carga 3+. Então se eu faço aqui, ó, como eu tenho 2 Als, eu vou ter 3+ vezes 2. Ao todo dão 6 coisas positivas. Oxigênio. Cada oxigênio tem carga 2-. Eu tenho 3 oxigênios. 2- vezes 3 dá 6-. 6+ de um lado com 6- do outro, consegui deixar com as cargas equilibradas. Por isso que não tem carga nenhuma sobrando aqui. Tá certinho o meu composto. Al2O3. Para não precisar ficar desenhando, é só fazer regra da porteira. 3, 2, cruzei. Ok? Outro exemplo. K+ e S2-. Descobri que o potássio, o íon dele é mais, e o enxofre, o íon dele é 2-. O que eu vou fazer? 1+, 2-, é só eu cruzar. Lembra que o 1 você não precisa colocar embaixo. Então, você não precisa escrever K2S1. Você só escreve K2S. Tá certo?
Agora, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, Pb4+ e O2-. Se a gente fizesse essa lógica, a lógica seria fazer o quê? O 4 e o 2 trocar. Ficaria Pb2O4. Mas acontece que quando aqui, ó, um for múltiplo do outro, a gente sempre vai ter que simplificar. Eu não consigo dividir isso daqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, está errado escrever Pb2O4. O correto é PbO2. É sempre a menor proporção. Como assim? Um chumbo, que é o Pb, tem 4 positivos. Cada oxigênio tem 2 negativos. Ou seja, eu só preciso de 2 oxigênios para dar os 2 negativos com 2 negativos dá 4 negativos. 4 negativos com 4 positivos, consegui equilibrar as cargas. Vamos supor que aqui na regra da porteira, na hora que eu vou fazer, eu tenho assim, ó, 2 mais de um lado, 2 menos do outro. Cuidado, eu não posso cruzar 2 e 2 e ficar 2 embaixo e depois 2 embaixo. Se é 2 mais, 2 menos, já cancela e fica um de cada só para você usar. Que nem no exemplo do NaCl que eu dei anteriormente, tá bom? Então, sempre que a carga foi igual, de um lado e do outro, é só você já esquecer a carga e juntar um de cada. E quando tiver a proporção, você sempre pega a menor proporção aqui, ok? Essa é a regra aqui básica, né, de formulação de compostos iônicos. Agora a gente vai dar uma olhada nas propriedades deles. Vamos comparar com as de compostos de ligação covalente, como a gente tinha estudado. Então, compostos com ligação iônica, né, os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Pensa no sal de cozinha. Sal de cozinha é sólido. Então, todo composto iônico, à temperatura ambiente, né, nessa temperatura que a gente está aqui, sempre vai ser sólido. Por quê? Porque eles vão formar o que a gente chama de retículo cristalino iônico. Nossa, que nome difícil. O que significa isso? Significa isso daqui, ó. Por conta da atração eletrostática ser muito forte, eu vou aproximar os íons, né? Então tem aqui a bolinha vermelha, eu chamei de Na+, e o Cl- de bolinha verde. Elas vão se aproximar e elas vão formar essa estrutura aqui toda organizada. Isso daqui é o meu chamado retículo cristalino, porque isso aqui é o formato de um cristal, iônico, já que a ligação aqui é uma ligação do tipo iônica, ok? Além disso, por conta dessa atração ser muito forte entre positivo e negativo, eu vou ter altos pontos de fusão e ponto de ebulição. Para você conseguir fazer o sal de cozinha virar líquido, você tem que esquentar ele acima de 700 graus Celsius. E isso, por exemplo, o fogão que a gente tem em casa, né, não chega nessa temperatura. Aí você fala assim, mas e se eu pego o sal de cozinha e põe na água? Cuidado, aquilo lá não é sal líquido, tá bom? Aquilo lá é sal dissolvido na água. Sal líquido quer dizer que eu tenho apenas sal, não tenho nada de água e esse sal está no estado líquido, tá bom? Então, compostos iônicos têm altos pontos de fusão e de ebulição. Além disso, uma coisa interessante é que eles vão conduzir eletricidade no estado aquoso e no estado líquido. Por que no estado sólido eles não conduzem? Para conduzir eletricidade, eu tenho que movimentar carga. Como assim? Eu posso ou movimentar elétrons ou movimentar íons. Aqui eu tenho íons, tá? Aqui, Na+, Cl-. Só que quando eles estão no estado sólido, ou seja, aqui nesse cristal, os íons não conseguem se movimentar. Assim, não tem como conduzir. Quando passa para o estado líquido ou para o estado aquoso, ou seja, dissolvido em água, os íons já têm mais espaço para se movimentar. É só a gente lembrar lá da primeira aula de química que eu passei como que era a organização do estado sólido, líquido era um pouco mais afastado e gasoso bem mais. Assim, no estado líquido, pelas estruturas, né, as partículas estarem mais dispersas, mais longe, elas podem se movimentar mais. Então, nesse caso, no estado líquido e no estado aquoso, existe o que a gente chama de mobilidade de carga. Ou seja, os íons, as nossas cargas, conseguem se movimentar e por isso que conduzem eletricidade. E, em geral, eles são solúveis em água, tá? Então, eles têm uma solubilidade aí bacana em água. A gente consegue pegar, por exemplo, sal de cozinha, mistura em água,
consigo dissolver ele, ou seja, consigo passar ele para o estado aquoso, tá? Cuidado, sal de cozinha que vende lá no mercado, às vezes fala assim, esse daqui é o sal líquido. Cuidado, não é sal líquido. Sal líquido, como eu expliquei, é bem difícil, é extremamente quente. Aquilo lá é sal aquoso, ou seja, sal misturado com água. Eles pegam sal, dissolvem em água e vendem por um valor aí bem mais alto, sendo que se você poderia fazer isso em casa, se precisasse. Fechamos aqui a nossa parte de ligações químicas, estudando ligação iônica. Agora só falta mais uma ligação. Isso no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.